Muito bom dia, meu terceiro ano B. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa manhã de sexta-feira e desde já convido todos para iniciarmos a nossa aula de matemática. Desde já também já convido todos para pegarem o livro de vocês, o nosso Assim Eu Aprendo em Mãos, tá certo? Para que nós possamos contextualizar a nossa aula. E tia Viviane vai pedir para que vocês abram o livro de vocês na página 181, porque desde a aula anterior nós começamos a trabalhar com números racionais. Se lê de uma forma e é representado de uma forma diferente dos outros tipos de números. Cada tipo de número tem a sua representação e não é diferente com os números racionais. E nós já vimos essa noção, tá certo, de metade ou de meio na aula anterior, e hoje nós vamos ver e interpretar, aprender a identificar essa noção de um terço ou terça parte, que é a mesma coisa. Então eu convido para que todos nesse momento pausem a aula e façam a leitura da página 181, a partir do tópico um terço ou terça parte. Faça a leitura reflexiva, tá certo? E volte para a aula para que nós possamos dar continuidade ao assunto e ao tema da nossa aula de hoje. Então vai lá que tia Viviane está te aguardando. Então, meus amores, como vocês mesmos puderam identificar aí no nosso texto base, hoje nós vamos falar sobre um terço ou terça parte, que é um tema que faz parte do grupo dos números racionais. E nós temos aí, para contextualizar o nosso tema de hoje, no texto base, uma situação onde mostra-se aí um canteiro de hortaliça. E nós vamos acompanhar aqui a leitura para ver o que é que o exemplo do nosso livro diz, tá bom? E diz o seguinte: um canteiro de hortaliças está dividido em 3 partes iguais. Nós vemos aí o canteiro de hortaliças na página 181. E na demonstração, na exemplificação do nosso exemplo, diz o seguinte: cada parte desse canteiro é um terço do canteiro inteiro. Um terço ou a terça parte do canteiro. Ou seja, é um canteiro só, dividido em 3 partes iguais. E cada parte desse canteiro é representado ou lê-se um terço ou a terça parte daquele canteiro. E como é que, tia Viviane, nós representamos a terça parte ou um terço nos números racionais? Nós representamos dessa maneira, que eu vou colocar aqui do lado para que vocês possam, a partir de hoje, quando ver esse número aqui, essa representação, saber que é um terço, é a terça parte de algo, é a terça parte de alguma coisa, tá certo? E lê-se assim mesmo, é assim que nós lemos, meus amores, um terço ou terça parte. Juntando-se as 3 partes, temos o inteiro do canteiro, como diz aí no texto. Para acharmos, mas tia Viviane, como é que nós fazemos para encontrarmos, para acharmos a terça parte de algo? Como é que nós fazemos isso? Simples, seja em valor, seja em alguma coisa, nós dividimos o inteiro em 3 partes iguais. Então veja aí que para encontrar a terça parte ou um terço de algo, terá que ser dividido aquela coisa, aquele valor em 3 partes iguais. Nós usamos aí a 4ª operação matemática, que é a divisão. Tia Viviane falou para vocês que a partir da unidade anterior nós íamos usar bastante a 4ª operação matemática. E é assim que nós encontramos a terça parte de algo. Nós temos aí no nosso livro também mais 2 exemplos, tá bom? Que acompanhando, diz o seguinte, observando e acompanhando, vamos ler aí e observar os outros exemplos. Aí vocês podem estar nesse momento aí me perguntando, ok, tia Viviane, nós já sabemos o que é um terço, nós já sabemos ler e identificar esse número racional, nós já sabemos como encontrar, mas como é que nós conseguimos representar quando se trata de figuras, quando se trata de imagens, quando se trata de partes? Como é que nós fazemos para representar um terço de um inteiro? Então, nós temos aí 2 exemplos, que já no finalzinho da nossa página 181 é exemplificado. E vamos acompanhar a seguinte leitura que diz: dividimos a quantidade de figuras em 3 partes iguais e pintamos uma dessas 3 partes.
partes. E é assim que nós representamos a terça parte de aula. E a explicação do nosso livro, a demonstração do nosso livro, ele vai mais além. Ele explica também como nós devemos pronunciar, como nós devemos falar. E nós dizemos, já no finalzinho aqui do texto, que dizemos a terça parte da quantidade de figuras está pintada, ou 1/3 da quantidade de figuras está pintada. Dividimos a figura em 3 partes iguais, como nós estamos vendo aqui, e pintamos uma das partes. E é assim que nós fazemos a representação de 1/3 daquele inteiro. Tá bom, meus queridos? Nós dizemos que a terça parte da figura está pintada ou 1/3 da figura está pintada. As duas nomenclaturas, as duas formas de falar está correto. Tá certo, meus queridos? E hoje, para contextualizar mais a aula, eu preparei um vídeo bem dinâmico em forma de desenho animado para que vocês possam empregar esse uso de números racionais, de 1/2, de metade e de terça parte na vida de vocês. Porque levar para o cotidiano de vocês. Por que, tia Viviane? Porque muitas vezes nós aprendemos algo aqui na aula e nós ficamos imaginando quando é que nós vamos usar isso. Por que nós precisamos aprender isso? E se nós estamos aprendendo aqui na sala de aula, é porque porque esse assunto é relevante para o nosso cotidiano. Então, através desse desenho animado que tia Viviane vai mostrar aí para vocês agora na aula, nós vamos ter um pouco de noção de como é que essa noção de números racionais é usado no nosso cotidiano. Então, eu peço que todos vocês prestem atenção agora na aula, que aí está o desenho, tá certo? Ah, senhor Lobão, com essa chuva não dá pra jogar bola com o Chico na praça. Eu não aguento mais ficar dentro de casa. Ora, menino, sabia que dentro de casa você também pode se divertir? Hoje, por exemplo, é um dia perfeito para fazermos aquela receita de biscoitos da vovó Nina. Ah, fazer biscoitos? Prontinho! Já temos todos os ingredientes. Você vai ver como em instantes o chefe Lobão aqui vai fazer os melhores biscoitos que você já comeu na vida. Agora, por favor, me passe metade desta farinha. Metade da farinha. Tá, aqui, senhor Lobão. Ah, menino inteligente! Isso vai ser bem mais fácil do que eu imaginava. Agora, Pedrinho, vamos para a melhor parte. Metade desta barra de chocolate. Nham, nham. O senhor fica aí me pedindo metade disso, metade daquilo. Tá querendo testar meus conhecimentos matemáticos, é? Bom, digamos que eu sempre me atrapalho um pouquinho com essas receitas da vovó Nina. Ah, mas por que o senhor não disse antes? Não se preocupe, eu te dou umas dicas que vão ajudar na divisão dos outros ingredientes. Opa, aí eu dou valor. Vamos lá, onde parei mesmo? Ah, sim, depois do chocolate vem o quê? Hein, Pedrinho? Aqui diz que precisamos colocar 3 ovos, mas nessa cartela nós temos 6. O senhor sabe como dividir isso? Metade dos ovos, Pedrinho? E se eu separar assim? Um ovo pra você, um pra mim, um pra você, outro pra mim, mais um pra você e o último pra mim. Muito bem, senhor Lobão. Essa é uma das formas de repartir as coisas, uma para cada pessoa. Mas isso só vale quando são 2 pessoas. Por isso, dividir ao meio é o mesmo que dividir pela metade. Foi o que aconteceu com a farinha e com o chocolate. Uma parte foi para os biscoitos e a outra parte igual ficou na embalagem. Agora entendi direitinho. Quando quero metade de alguma coisa, é só dividir por 2. É isso aí! Agora vamos continuar com essa receita que eu tô ficando com fome. É pra já! E agora, o que está faltando? Agora só precisamos colocar 1/3 de leite. Ih, agora complicou, hein? Como eu vou saber o que é 1/3 desse leite? Ah, essa é mole. Se para usar metade dividimos em 2 partes iguais, para usar 1/3 ou terça parte, é só dividirmos por 3. Certo, certo. Por 2 é metade, por 3 é 1/3. Ei, até que tá fácil, hein, menino Pedrinho? É fácil mesmo. Agora que o senhor já misturou tudo, é só colocar a massa nas forminhas e assar.
Pronto, Pedrinho. Viu como foi rapidinho? Oba! Ei, eu tive uma ideia. Que tal dividirmos os biscoitos com o Chico? Mas que ótima ideia! Deixa eu ver quantos biscoitos nós temos aqui. 1, 2, 3, 4... Aqui temos 30 biscoitinhos. Agora vamos ver se o senhor entendeu mesmo. Qual é a metade desses 30 biscoitos que acabamos de fazer? Se metade é o mesmo que dividir em duas partes iguais, a metade de 30 biscoitos é... 15. Muito bem! E agora vamos calcular a terça parte? Essa é bico! Agora que você me explicou que a terça parte é o mesmo que dividir em 3 partes iguais, então eu, você e o Chico vamos ficar com... 10 biscoitos cada um. Ha! Eu sou mesmo fera na divisão. O senhor é uma fera mesmo! Ah, já que a chuva parou, vamos aproveitar para encontrar o Chico. Assim jogamos bola e comemos esses biscoitos juntos. Ei, você aí, viu como é legal dividir as coisas com quem gostamos? Dividindo pela metade ou terça parte, o importante é compartilhar! Até a próxima! E aí, gostaram do desenho? Espero que tenham gostado, que tenham assistido direitinho. Enfim, foi preparado com muito carinho, tá certo? E escolhido com muito carinho. E para finalizar a nossa aula de hoje sobre o tema, Tia Viviane vem com a nossa atividade. E nossa atividade está na página 182, a primeira parte, o lado A. Nossa atividade é dividida em duas etapas. Uma atividade que tem 3 questões, logo no início da nossa folha, e 2 situações, problemas já no finalzinho da folha, relacionado ao tema que foi mostrado, exemplificado hoje na nossa aula. E as 3 questõezinhas, as 2 primeiras pedem para que vocês pintem 1/3 das figuras que aí estão demonstradas. Na terceira questão, pede para que você complete o quadro calculando a terça parte de cada um desses números. Lembrem-se que para encontrarmos a terça parte de um número, nós dividimos aquele determinado número por 3. Então, prestem atenção e encontrem o resultado através da quarta operação matemática. E as situações problemas, vocês vão interpretar e através da interpretação, usando a noção de números racionais e usando a quarta operação matemática, vocês vão encontrar o terço de cada situação problema. Tá bom, meus queridos? Então, nossa aula de matemática de hoje foi essa. E logo mais às 3 horas temos o nosso encontro, tá bom? Por videoconferência. Eu conto com a participação de todos. Desde já agradeço a atenção de todos na nossa aula de matemática. E é isso, meus amores. Um grande beijo de tia Viviane e até o nosso próximo encontro.